Nos últimos anos, a atividade de mototáxi tem servido de refúgio para a classe juvenil na cidade de Nampula. Mas a não observância de medidas de segurança coloca em risco a vida dos mototaxistas, assim como dos passageiros. Segundo os dados da Votana, existem na cidade de Nampula cerca de 3.000 mototaxistas licenciados, mas o cenário mostra uma realidade diferente. Olá, bem-vindo ao programa Janela de Integridade. A fraca fiscalização da atividade de mototáxi é o tema desta edição. Acompanhe a seguir o desenrolar desta matéria. Nos últimos anos, a atividade de mototáxi tem ganhado cada vez mais espaço na cidade de Nampula, tornando-se um dos principais meios de transporte e fonte de renda para a classe juvenil. Atualmente, circulam pelas ruas da cidade de Nampula cerca de 10.000 mototaxistas, dos quais apenas 3.000 estão licenciados na Associação dos Mototaxistas, a Votana, distribuídos em 146 praças da cidade de Nampula. Contudo, apesar das facilidades de transporte, as questões de segurança rodoviária não têm sido observadas por grande parte dos operadores que, sem nenhum tipo de formação, transportam cidadãos colocando vidas humanas em risco. A falta de documentação e formação não inibe os jovens de se aventurarem sob duas rodas em troca de moedas para a sua sobrevivência. Mas o que os mototaxistas dizem em relação às regras de trânsito? Não posso. Só documentos da minha própria moto. Sim. Esta situação é generalizada pela classe dos mototaxistas, segundo narra Bento. Exatamente, se for a perceber, quase a maioria não usa capacete, mas há este reconhecimento por parte dos taxistas dos perigos que se incorrem pelo não uso da capacete, né? Mas acredito que com mais sensibilização por parte da associação que tem a ver com os taxistas, e isso será possível que todo mundo possa se usar capacete. Além do não uso de capacete e falta de documentação, o excesso de velocidade é outra problemática levantada, a qual estes reconhecem que, na sua maioria, andam a altas velocidades. Os taxistas, eles não respeitam os outros, né? Andam de qualquer maneira. Aqui não há regra, você só acertou, está a passar. A falta do conhecimento do Código de Estrada tem sido apontado como uma das causas para a violação das regras de trânsito. Por exemplo, o transporte de menores de 7 anos, que é proibido de acordo com o número 1 do artigo 94 do Código de Estrada, que estabelece: 1. Nos motociclos, triciclos, quadriciclos, é proibido o transporte de passageiros de idade inferior a 7 anos, salvo tratando-se de veículos providos de caixa rígida, não destinada apenas ao transporte de carga. Mesmo assim, esta diretiva não é observada. Bom, para levar-se criança, às vezes depende na presença dos pais ou encarregados de educação. Porque há vezes que eles vêm, pelo menos, supomos com 2 crianças e, ultimamente, acabam deixando a outra criança à frente. E porque a pessoa quer, pelo menos, aquela receita para o seu patrão, acaba levando todos. Antônio diz estar ciente das irregularidades, contudo, acrescenta: mas para se cumprir, torna-se difícil. Imagina o lixo, as escovas, será que pela lei tinha que ser assim? As escovas, como estamos a andar agora? Mas há responsáveis para resolver aquela situação, mas ainda continua. E são as próprias pessoas que praticamente que orientam, que autorizam e que falam de que isso não pode se fazer, mas são os próprios eles que fazem o negativo, o que não podia ser. Em vez de ser exemplos, é o contrário. A desobediência às regras de trânsito, por ignorância ou desconhecimento, acaba concorrendo para a ocorrência de acidentes de viação envolvendo mototaxistas. Tino Carlos é disso um exemplo e hoje vive com uma lesão física. Eu faço táxi moto. No dia que eu fui, foi no dia 1. Então, lá para 16, me chamou um cliente para acompanhar em combate.
Aquele que anda logo quando tinha de levar. Logo, o pneu tem atrás, se arrebentou aquele pneu. Logo a moto começou a abanar. Eu quando vi aquela moto chovendo que vai cair para na estrada, eu manter para aquele volante para na cova. Logo, eu à frente, quando eu caí à frente, aquela moto veio e bateu aqui nessa perna aqui. Logo, meu osso se parteu-se. Outra violação comum é o não uso do capacete, o que viola o número 2 do artigo 87 do novo Código de Estrada, que estabelece: 2. Os condutores e passageiros de motociclos com ou sem caro lateral e de ciclomotores devem proteger a cabeça usando o capacete modelo oficialmente aprovado, devidamente ajustado e apertado. Questionados os mototaxistas sobre os capacetes, estes responderam: Usava capacete? Não. Não usava capacete. Eu usava capacete. Bom, não usei porque acabei perdendo o próprio capacete, mas estou me preparando em arranjar outra capacete. Vamos a um brevíssimo intervalo, mas não saia daí. Na segunda parte do programa, traremos o parecer da Votana e da Polícia de Trânsito. Até já! Bem-vindo à segunda parte. O que as autoridades têm feito face às irregularidades cometidas pelos mototaxistas? Acompanhe. Diante do pronunciamento dos operadores de taxi-mota, a nossa equipa de reportagem fez um trajeto de 10 km, passando por 3 das 146 praças de mototáxi na cidade de Nampula. A. Cipal e CFM, na Avenida do Trabalho. B. Hospital Central de Nampula. E C. Na Avenida Samora Machel, onde foi possível observar as violações anteriormente mencionadas. Sobre este ponto, a nossa equipa de reportagem entrevistou Egídio Pedro, chefe da Secção de Instrução e Educação Pública da Polícia de Trânsito no Comando Provincial da PRM em Nampula, que reforçou o comprometimento da sua equipa para a redução de incidentes nas estradas. A nossa tarefa é de reduzir os acidentes de viação. Até nós não queríamos ver o sangue na estrada, mas porque o homem é muito complicado. Alguns não acatam essas informações. Mas neste ano estamos a reduzir os acidentes de viação. Acrescentou ainda: Bom, só para este ano tivemos ações de controle de velocidade. Tivemos de 1.848, comparado ao ano passado, 425. Então, o que quer dizer? Este ano redobrou-se muito no controle de velocidade, que os indivíduos, mesmo sendo os mototaxistas, eles vendo que no lugar X há controle de velocidade, as pessoas têm respeito. Verdade ou mentira? O facto curioso é que, mesmo de frente às instalações da polícia, as infrações desfilam a classe. E o responsável continuou a explicar o trabalho que a corporação tem realizado. A polícia faz cumprir a lei ao cidadão. Então, quem não usar capacete, e a Câmara Municipal também já está lá a controlar. Então, essas pessoas, quando são encontradas, são penalizadas. E porque o incumprimento das medidas e regras de trânsito implica a perda de vidas humanas, o Media Lab entrevistou algumas vítimas de acidente
envolvendo taximotas. Sérgio Jorge, de 26 anos e residente no bairro de Mohalla Expansão, na cidade de Nampula, conta a sua história. Foi no dia 30, quando saía do serviço. Tomei um taximota. Então, chegado a uma curva, no bairro Moalule, do outro lado vinha um carro que embateu-se conosco. Caímos, daí fui levado ao hospital. O dono do carro não assumiu a responsabilidade, apenas o taximota que assumiu. Depois de ter passado 3 semanas, recebi alta e fui para casa. Em uma semana, comecei a melhorar, aos poucos e a ganhar forças. E acrescenta: Normalmente existem taxistas que compreendem o código de estrada, porque tem outros taxistas que, quando seguem a estrada, ao ver um carro que quer passar, eles esperam o carro passar. E existem outros taxistas que não assumem essa regra do código de estrada. Só sabem fazer desvio e quando vem um carro a passar, eles querem ultrapassar e tentando ultrapassar, e essa não é a boa forma de andar. Além de ter sofrido acidente, Sérgio vivenciou a morte de uma cidadã devido à falta de observância das regras do Código de Estrada. Foi na semana passada. Foi na semana passada que ocorreu um acidente aqui no bairro vizinho. Um taxista levava uma senhora e quando viu, ele tentou ultrapassar um carro, mas não se apercebeu que vinha um caminhão que lhe escolheu. A passageira que ele carregava perdeu a vida no local e o taxista fugiu. Por isso que nessas situações, nós que somos clientes é que sofremos bastante. Tamimo Musa, taxista desde 2013, é outra vítima. Essa parte aqui, mas essa cabeça que está a doer muito. Porque começou em 2013, mês de outubro, até hoje. Acho que não estou a ver rendimento, porque até no momento não tenho casa, estou a alugar. Tenho crianças, tenho 5 crianças que eu tenho, com a minha esposa. Mas estou a ver que só estou a apanhar só sobreviver. Mustafa, de 25 anos de idade, fala de clientes que por vezes pedem para serem eles a conduzir a motorizada e porque estes fazem pelo dinheiro, têm de ceder aos seus patrões. Foi numa sexta-feira, né? Carregava um cliente e aquele cliente tinha me dito que dá-me eu conduzir. Então daí eu lhe dei a moto, ele me carregou. Fomos até aquela via dos Belenenses, ali no Pavê, né? Ele acabou atropelando uma miúda aí mesmo, mas aquela miúda não sofreu nada, nem ele, mas quem sofreu fui eu, até tenho ferida aqui, mas aqui e aqui também. Como referido anteriormente, sobre o incumprimento do número de passageiros e carga recomendadas em motociclos, Antônio Maximiliano fala da imprudência que quase custou a sua vida e de seu pai. Eu saí, fui para a feira com minha escapulana. Depois daí que vendi, saí com meu pai para as 14, me deram a boleia com meu cunhado. Depois de lá, estava em cima do tanque à frente. Meu pai atrás com um saco de cega. Depois daí, meu cunhado bateu com isso, betra, com isso, pneu do frente. Depois cheguei aí, partiu perna. Sim. São muitos os casos de acidentes de viação que tendem a crescer envolvendo mototaxistas. E os trabalhadores de sensibilização são um dos mecanismos encontrados pelas autoridades. Contudo, a Polícia de Trânsito não é a única entidade que tem levado a cabo esta atividade. Carlitos Albano, falando em representação do presidente da Associação dos Mototaxistas em Nampula,
A Votana fez saber que a sensibilização tem sido rotineira. Temos feito trabalhos rotineiros. Tivemos há pouco bom tempo uma missão conjunta entre a Polícia de Trânsito, a Direção Provincial dos Transportes, a Inaitro e a própria Votana, uma campanha de sensibilização a todos os automobilistas e mototaxistas no sentido de não enveredar para essas práticas. O silêncio consente sobre este assunto. As histórias como de Tamimo e Tino Carlos continuarão, tal como as dos outros. Ricardo Januário, de 43 anos de idade e residente no bairro de Mapara, também partilha a sua história. Surgiu uma queda, que aí eu, junto com a minha esposa, teve ferimentos, como vê na parte da cara, aqui nas bochechas. Comecei a sangrar dali, mas na graça do Criador, a minha esposa teve ferimentos ligeiros e ela teve força, acabou levantando-me. Pronto, e fiquei. Naquela altura que eu caí, estava inconsciente, nem conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada, pronto. Ela me levantou e fiquei de pé. Eu disse, pá, deixa-me um bocadinho, vou me restabelecer. E eu fiquei ali aproximadamente 30 minutos, enquanto estava ainda num estado um bocadinho crítico. Pronto, depois de 30 minutos, comecei a me restabelecer. Dali, pronto, saímos dali até no povoado onde nós estávamos hospedados. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Janela de Integridade. Hoje falamos da fraca fiscalização da atividade de mototáxi. Está clara a necessidade de criação de mecanismos de legitimação e formação daquele que sob duas rodas ganha o pão transportando vidas. Acompanhe a restante programação do Media Lab nas nossas plataformas digitais. Até lá!